Estamos de volta com o programa Pontuando, hoje com um assunto que é relativo ao machismo estrutural brasileiro. Eu fiz uma pesquisa em Chatbots e agora vou ler, além dessa pesquisa, que é uma pesquisa que fala de um tema de uma forma genérica, eu trouxe mais duas reportagens e que eu vou citando à medida que nós formos trabalhando o tema. Eu vou preferir não fazer muitos comentários iniciais, mas o tema aqui seria como vencer o patriarcado, como vencer esse machismo estrutural no Brasil, levando em consideração que eu, particularmente, pessoalmente, acho que além das medidas todas que vêm sendo tomadas, que vão ser discutidas aqui durante o programa, o podcast, nós vamos também falar sobre a questão de como que fundamenta-se uma sociedade de forma a modificar a estrutura desse machismo estrutural. Por quê? Porque isso aí é fundamentalmente da nossa cultura. E isso tudo vai ser dito aqui durante o programa, nas leituras que eu vou fazer. Então, essencialmente, o que eu acho importante é que a sociedade seja educada para não reproduzirmos esse machismo estrutural. E essa educação, ela permeia o jovem, ela passa por homens principalmente, mas também por mulheres, pela criação desses homens, pela criação de homens e mulheres, pela modificação das estruturas do Estado, por leis, pela compreensão, pela discussão de temas em setores importantes na área de educação, na área da psicologia, na área da pedagogia, na área da sociologia. Eu vou evitar fazer comentários muito mais aprofundados, uma vez que eu não sou um sociólogo, não sou um psicólogo sequer, sou apenas um pesquisador e tenho a minha opinião particular que obviamente você pode desconsiderar. Vou fazer comentários eventuais que você concorde ou não, espero que você deixe o seu comentário também, é aberto a todos, deixe a sua contribuição, deixe o like para você me ajudar a fazer engajamento no meu canal, reproduza esse vídeo, ou seja, passe ele para frente, esse podcast, porque é importante que essa discussão venha à baila. Nós estamos no momento, hoje é dia 13 de março de 2025, e nós estamos no momento em que estão sendo noticiadas várias mortes, feminicídios, perseguições às mulheres, maus tratos, coisas que acontecem dentro das residências, que acontecem dentro dos relacionamentos, que acontecem nas ruas, nas esquinas, e isso tudo é importante ser discutido, vir à baila, para que nós nos transformemos numa sociedade mais protegida e que o próprio homem possa assumir o papel de defensor do status da mulher. O status da mulher não é diferente do status do homem. Nós vivemos uma sociedade que já avançou muito, Nós não somos mais uma sociedade antiga em que a força física do homem resolvia todos os problemas e que a mulher no lar, no recanto do lar, era a família nucleada, onde a mãe cuidava da prole e ajudava o homem. Isso tudo são coisas do passado, são estruturas que foram formadas desse jeito e que em muitos momentos prejudicaram a emancipação das mulheres. É necessário que as mulheres sejam devidamente emancipadas, tenham representação política, tenham sua voz ouvida. Não pode existir uma preferência de voz ou um lugar em que somente o homem ou somente a mulher esteja no comando, mas que ambos estejam com representações políticas competentes para que todos sejam ouvidos no âmbito de uma sociedade plural, uma sociedade diversa. É importante isso, é importante que o feminino não fique subjugado, não fique estilizado, que as mulheres não sejam vistas como alguém que deva preservar moralmente a família ou a sociedade, porque isso aí é um lugar de homens e mulheres. Essa é a minha opinião. Vou evitar, nesse preâmbulo, falar mais para que nós possamos aproveitar melhor as reportagens. A primeira que eu faço aqui é o seguinte: eu fui ao DeepSeek, eu tenho feito isso costumeiramente no Chatbots, e as melhores respostas têm vindo
do DeepSeek. Mas essa resposta do DeepSeek ela é bastante genérica, embora seja didática. Vocês vão ver aqui a primeira fala a respeito desse assunto. Então, eu disse o seguinte: no Brasil, a sociedade historicamente é patriarcal machista. Escreva um texto que apresente esse conteúdo histórico e que fale por consequência do machismo estrutural na nossa sociedade atual. Ou seja, tudo que deriva dessa historiedade aí, da formação da nossa sociedade. Então ele começou da seguinte forma: o patriarcado e o machismo estrutural no Brasil é um legado histórico e quais são as suas consequências na sociedade contemporânea. Então ele vem respondendo de acordo com a minha premissa. A sociedade brasileira, desde os primórdios de sua formação, foi moldada por uma estrutura patriarcal que colocou o homem, especialmente o homem branco e o homem proprietário, no centro do poder social, econômico e político. Esse sistema patriarcal, herdado da colonização portuguesa, consolidou-se como uma das bases da organização social no Brasil. Muito bem. Então, o machismo, como expressão desse patriarcado, tornou-se um elemento estrutural da cultura brasileira e perpetuando desigualdades, violências que persistem até os dias atuais. Existem vários tipos de violência, inclusive moralmente, né? O assédio sexual, o assédio moral, a subalternidade em que a mulher é colocada em certas situações em que ela não é subalterna pela presença masculina, tudo isso são coisas herdadas. Esse sistema patriarcal que foi herdado da colonização portuguesa, ele consolidou-se como uma das bases da organização social no Brasil. E ele vem influenciando profundamente as relações de gênero e a distribuição de poder e as dinâmicas familiares. Muito bem, vamos continuar aqui com a fala dele, do DeepSeek, né? Ele começa falando das raízes históricas desse patriarcado. O patriarcado no Brasil tem suas raízes no período colonial, quando a família era patriarcal, descrita pelo sociólogo Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala. Outros também descreveram, ele só mencionou aqui o Gilberto Freire, mas nós poderíamos falar também do Sérgio Buarque de Holanda, mas vamos nos ater ao texto dele. Descrito pelo sociólogo Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala, era a unidade básica da sociedade. Então, o patriarcado, que tem suas raízes no período colonial, essa família patriarcal era a unidade básica da sociedade. Isso é muito difícil de destruir. Mas o tempo passa, as mulheres foram tendo conquistas. Vamos continuar. O senhor do engenho era a figura central, detentor de autoridade absoluta sobre a família, sobre os escravizados e sobre os agregados a essa família. Essa estrutura hierárquica e autoritária reforçava a ideia de que o homem era o provedor e o chefe incontestável, enquanto à mulher cabia o papel de submissão dedicada ao lar e à reprodução. Muito bem. A Igreja Católica, com a sua moral conservadora, também desempenhou um papel crucial na manutenção desse sistema. O Estado português era um Estado eminentemente católico, né? E o catolicismo foi a primeira religião que se fundamentou aqui no Brasil, né? Claro que depois vieram outras modificações, mas as modificações religiosas não foram muito diferentes dessa moral católica e não modificaram essa estrutura do patriarcado. Isso mais modernamente. Então, as religiões, primordialmente a Igreja Católica e depois as outras religiões, com as suas morais conservadoras, também desempenharam um papel crucial na manutenção desse sistema. Eu acrescentei coisas aqui. Ao legitimar a divisão de papéis entre homens e mulheres e ao naturalizar a inferioridade feminina, quer dizer, a inferioridade feminina foi colocada no prelo como se fosse uma verdade. Isso nunca foi verdade, né? A mulher era vista como frágil, como dependente e também como propriedade do homem, seja ela propriedade do pai, do marido ou do irmão. Tanto é que uma mulher não tomava uma decisão sem um homem do lado, fosse o pai, fosse o marido, se não tivesse nenhum dos dois, um irmão.
Se não tivesse um irmão, teria que ser um terceiro, um agregado que pudesse responder por ela como se ela não fosse capaz de responder por si. Eu vou lembrar, eu estou saindo do texto, né? Eu vou lembrar que muitas famílias historicamente têm como chefes as mulheres, porque os homens as abandonavam. Eram mães solos, isso é histórico no Brasil. Inclusive o Sérgio Buarque de Holanda, ele cita em alguns detalhes de que as mulheres eram as grandes detentoras de terra e propriedades, porque os homens abandonavam as famílias e deixavam elas com tudo, saíam com a roupa no corpo. E, no entanto, essa mulher era vista como frágil, dependente, propriedade do homem, um homem que a abandonava. Então ela ficava ao desamparo da sociedade por ela estar como chefia, que era exercida de forma competente, né? Não fosse assim, a nossa sociedade nem teria chegado ao que chegou hoje em dia. E essa mentalidade não se modificava apesar dessa força feminina que o Sérgio Buarque de Holanda faz menção. Bom, voltando ao texto. Essa mentalidade permeou todas as camadas sociais, desde as elites até as classes populares, isso é verdade, e se manteve como norma cultural por séculos. Podemos dizer até que se mantém como norma cultural ainda. Não é uma coisa que se dissipou, não. Bom, agora o machismo estrutural na sociedade atual. Vamos ver como que o texto nos diz. O machismo estrutural é a expressão contemporânea desse legado patriarcal. Ele se manifesta nas instituições, nas relações interpessoais, nas práticas cotidianas, muitas vezes de forma tão naturalizada que passa despercebido. No Brasil, o machismo estrutural está enraizado em diversos aspectos da vida social, gerando consequências graves para mulheres e para a sociedade como um todo. Isso é uma coisa genérica, ele está falando de maneira genérica, mas nós sabemos que isso é estruturalmente verdadeiro pela forma como as mulheres têm menos representação política, as mulheres ganham salários menores, as mulheres têm menos participação política, as mulheres como chefes de casa sofrem, chefes da casa sofrem inúmeros combates, ela fica muito desamparada, ela tem que contar com pais, com mães, com irmãs, e muito menos com homens que possam satisfazê-la quando o homem abandona, quando elas se separam, quando esse cara some. Então você vê que a mulher realmente fica com jornadas duplas e triplas, com atribuições duplas e triplas como provedora e mantenedora de famílias e de cuidadoras. A vida das mulheres no Brasil tem sido muito difícil. É importante a gente levantar isso aí, valorizar as mulheres, valorizá-las como expressão. Inclusive politicamente elas têm sido muito mais proficientes em termos de pensamento crítico do que os próprios homens. Os homens parecem muito acomodados. Inclusive parece que a machosfera está muito agredida com essa competência revelada pelas mulheres, ou seja, uma competência que hoje é muito mais visível do que era antigamente. Mas essa competência sempre houve. Vamos continuar. Então, olha bem, no Brasil o machismo estrutural está enraizado em diversos aspectos. Vamos lá. Primeiro, desigualdade de gênero e mercado de trabalho. As mulheres, apesar de representarem a maioria da população e de terem níveis de escolaridade mais alto que a maioria dos homens, olha bem, ainda enfrentam barreiras significativas no mercado de trabalho. Elas recebem salários menores, ocupam menos cargos de liderança e são sobrecarregadas com duplas jornadas, já que o trabalho doméstico e cuidar dos filhos ainda não é visto como responsabilidade de ambos, ou seja, homens e mulheres. Ao contrário, é visto como responsabilidade exclusivamente feminina. Nisso aí se revela essa estrutura do homem estar fora de certas responsabilidades, né? Violência contra a mulher, segundo. O Brasil é um dos países com o maior número de feminicídios do mundo. A violência doméstica, o assédio sexual, a cultura do estupro e são expressões diretas desse machismo estrutural. Infelizmente, gente, isso é verdade. Nós estamos vendo as notícias que estão acontecendo por aí. A naturalização da violência de gênero e a culpabilização das próprias vítimas são reflexos de uma sociedade que ainda enxerga a mulher como objeto e não como sujeito de direitos. Inclusive, já tive a oportunidade de dizer que os homens se sentem donos dos corpos das mulheres a ponto de poder assediá-las
e poder incomodá-las no trabalho, nas ruas, etc. Terceiro, representação política e participação social. A subrepresentação das mulheres na política é outro indicativo desse machismo estrutural. Apesar de leis de cotas de 30% para candidaturas femininas, eu achava que devia ser 50%, as mulheres ainda enfrentam dificuldades para se eleger e ocupar espaços de poder. Isso reflete a resistência de uma sociedade que ainda reluta em aceitar a liderança feminina em esferas públicas. Inclusive, algumas mulheres que exercem poder público, muitas das vezes elas tomam atitudes à maneira de homens porque elas não se sentem confortáveis de serem mulheres exercendo o poder. Porque isso não é visto pelos homens como uma coisa que dá dignidade ao cargo, que é uma coisa esdrúxula. Uma mulher, ela é uma mulher dentro da sua feminilidade, das roupas, das suas opções de forma de existir, mesmo exercendo um poder como juízas, como advogadas, como médicas, como pessoas, em qualquer escalão, em qualquer setor da sociedade. A mulher tem que se expressar da maneira como ela não tem que imitar o homem para poder ter credibilidade diante da sociedade, das outras mulheres e do próprio homem. Nós temos que entender, ser educados para entender que a expressão feminina, assim como a expressão masculina, são coisas naturais e que elas podem exercer, independentemente disso, elas podem exercer as funções. São palavras minhas, tá? Cultura e mídia. A mídia e a cultura popular frequentemente reforçam estereótipos de gênero, isso é verdadeiro, objetificando o corpo feminino e perpetuando a ideia de uma mulher como alguém submissa, bela e dedicada ao lar. Isso ainda é subrepticiamente realidade. Esses estereótipos influenciam a autoestima das mulheres e limitam suas possibilidades de atuação na sociedade. Quinto, masculinidade tóxica. O machismo também prejudica os próprios homens ao impor a eles padrões rígidos de masculinidade que associam virilidade à agressividade, à dominação e à repressão de suas emoções. Isso, infelizmente, ainda é realidade. Inclusive, infelizmente, algumas mães educam os filhos com essa toxicidade, sem que elas próprias percebam. Né? Eu posso estar falando uma besteira aqui, você pode discordar de mim, mas eu acho que algumas mães ainda esperam que os homens tenham essa expressão, que acaba redundando em agressividade e vontade de dominar, como se isso fosse uma responsabilidade ou uma característica masculina. Isso não tem nada a ver. Essa masculinidade tóxica, voltando ao texto, ela contribui para esses altos índices de violência de vários tipos, de suicídio, de problemas de saúde mental entre os próprios homens. Desafios e caminhos para a transformação. A superação do machismo estrutural exige uma transformação cultural profunda, vem defendendo isso. É claro que isso aqui está genérico, que envolve educação, eu também penso assim, políticas públicas, claro, leis, né? Mobilização da sociedade como um todo. Né? Nós não fizemos campanha aí anti-tabaco, nós não fizemos campanha anti-álcool, anti-dirigir alcoolizado e etc. Nós poderíamos fazer campanhas de que as mulheres, na sua expressão, sejam respeitadas pelas escalas de toda a sociedade, os homens e as próprias mulheres. A educação com perspectiva de gênero é fundamental para desconstruir estereótipos e promover a igualdade desde a infância. Eu acho que isso é muito importante. Políticas de combate à violência de gênero, como a Lei da Maria da Penha, precisam ser fortalecidas e amplamente implementadas. Tem sido, mas não tem sido suficiente. Além disso, é essencial incentivar a participação das mulheres em todos os espaços de decisão, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e suas demandas atendidas. O homem precisa ser educado, porque muitas vezes dentro de uma delegacia, quando uma mulher chega reclamando, ela não se sente à vontade diante de um homem fazendo as reclamações dela, porque fica parecendo ao homem que ela está falando de uma bobagem, que ela não deveria ter agido assim ou assado. Ele não pode ter esse pensamento. Ele tem que ser educado para entender que aquele é um direito legítimo dela. Esteja ela nua na rua, porque é um direito dela. Dentro das leis, homens e mulheres podem ter a sua expressão, e a sua expressão deve ser dentro das leis, e a sua expressão deve ser acatada como natural, como legítima. Então, se uma mulher tiver com a calça muito apertada, muito gostosa, muito isso, muito aquilo, e ela sofreu um assédio, ela foi dentro de uma delegacia, ela tem que ser respeitada dentro da expressão que ela acha que deve ter, porque é um direito dela.
Porque o homem pode se expressar, por que a mulher não pode? Ah, porque a mulher é mais bonita, mais isso, mais aquilo, porque isso aí é uma visão de sociedade, é uma apropriação do corpo feminino. Tem que ser ensinado que o corpo feminino é da própria mulher. Isso não é nenhuma revolução, não. Isso é um direito humano. Continuando, os movimentos feministas têm sido agentes cruciais nessa luta, sim, denunciando as desigualdades e propondo alternativas para uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto, a mudança só será possível com o engajamento de todos, de homens e mulheres, de estruturas da sociedade, nessa desconstrução desse machismo e na construção de novas formas de relacionamento baseadas no respeito, na equidade e na solidariedade. O Brasil, como sociedade, precisa conhecer o peso de seu legado patriarcal, estudá-lo, transpô-lo e assumir responsabilidade de romper com esse ciclo. A luta contra o machismo estrutural não é apenas uma questão de justiça, eu concordo com o site, com o portal aqui, para as mulheres. Não é apenas uma questão de justiça para com as mulheres. É uma condição essencial para a construção de um país, de uma nação mais democrática, mais humana e inclusiva, né? Porque as mulheres não podem ser excluídas. Muito bem, agora nós vamos mudar o texto e vamos falar do Jogando contra o Machismo, que é uma matéria do G1, né, da Globo, né? Jogando contra o machismo. Quais são os caminhos para combater a masculinidade tóxica e a violência de gênero? É uma digressão aqui feita por alguns autores, numa matéria de Fernanda Bastos e Isabela Mello para o G1 do Distrito Federal e para a TV Globo, de 27/11 de 2023, que por acaso é a data do meu aniversário, né, 27/11, e que foi atualizado nesse ano que passou agora. Muito bem. Como que começa? Então, olha bem, até segunda-feira, 27, em 2023, 32 mulheres foram assassinadas por homens no Distrito Federal. Claro que nós poderíamos atualizar e saber quantas são na presente data. Isso aí não é o que importa aqui, é só para chamar atenção e circunscrever a época, mas isso não mudou. É o maior número de feminicídios na capital desde 2015. É possível que esse número tenha sido similar ou até maior. Muito bem. 2 dias após o Dia Internacional das Mulheres, 2 dias após o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que foi datado o sábado 25 daquela data, 11 de novembro de 2023, as questões que ficam são o que vem sendo feito ou não para mudar essa realidade. E o machismo interfere na violência de gênero? Sim, são 2 perguntas, eu já falei afirmativamente. Então aqui tem um histórico das mortes, números de feminicídios no Distrito Federal de 2015 até 2023, né, a data limite, passando por valores de 7, 2016 20, 2017 11, 2018 25, 2019 28, 2020 16, 2021 24, 2022 17, 2023 32. Poderíamos ter aí o número também de 2024. O de 25 não, porque não acabou o ano, né? Bom, então continuando. Para a professora de Direito da Universidade de Brasília, UNB, Janaína Penalva, a educação é uma das formas de resgate da autonomia das mulheres e de transformação dos homens. Para promover o debate sobre o assunto nas escolas, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e da UNB elaboraram o jogo de cartas chamado Emancipação, jogando contra o machismo. De acordo com Penalva, o Estado é falho quando o assunto é proteção da mulher. É um completo fracasso do Estado, dizem as professoras. A partir do momento em que a mulher é morta, significa que todo mundo errou. O Estado, a sociedade que não socorreu aquela mulher, nós, na educação de nossos filhos, complementa Cristina Turbino, que é presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher na Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. A professora Janaína Penalva explica que para mudar essa realidade de violência contra a mulher é preciso olhar para muitas camadas, mas a primeira transformação é no valor que a sociedade dá para as mulheres. Isso é fato. Esse valor é baixo. Por isso são mortas com extrema facilidade, sem muito espanto. Gente, isso é uma verdade incontestável. E, infelizmente,
Penalva destaca que há o estereótipo de que o valor da mulher é encontrado no fato dela ser mãe ou ser esposa e que o espaço conjugal ocupa o centro do debate, ou seja, o centro da vida da mulher é considerado através do machismo como casar, manter um relacionamento e ter filhos. Ainda é assim, infelizmente. As mulheres lutam muito para sair disso aí e não saem, porque a sociedade como um todo não assume. A professora elenca fatores que podem mudar essa percepção. Por exemplo, garantir a autonomia da mulher desde a infância com acesso à educação, não ser forçada a se casar e autonomia contraceptiva. Alterar estereótipos de que o papel da mulher se resume a ser mãe e esposa. Gente, parece brincadeira. Em pleno século XXI, no ano de 2025, nós temos que falar que a mulher não tem o papel de ser mãe e esposa. Proteger as meninas e mulheres para evitar vários tipos de violência dentro e fora de casa, nas instituições, nas escolas, no trabalho, apoiar a família como um todo, promover a escola como lugar de liberdade, de conhecimento e de liberdade. Mulheres autônomas vão ser capazes de ingressar na política e continuar lá, com voz. Assim vão conseguir alterar legislações e criar novas. É um processo de compreensão da mulher como um ser humano, como um sujeito de direito, afirma essa professora. Isso é fato, gente, não precisava de ser dito. No entanto, Janaína Penalva destaca que o homem tem papel fundamental para o fim dessa violência de gênero. Claro, ele tem que ser educado para isso. O combate ao machismo e à misoginia desde a infância podem influenciar em diferentes estruturas da sociedade e quebrar o ciclo de violência e desprezo com relação às mulheres. Vem um subtítulo aqui, Machismo em Movimento. Olha bem, o machismo opera na questão do esvaziamento da voz da mulher, como explica a professora Janaína Penalva. O machismo está presente na invalidação da palavra da mulher. Quantas vezes você não vê, num debate acalorado dentro da Câmara de Deputados ou do Senado, você não vê uma mulher se posicionar e se indignar e alguém chamá-la de histérica e de louca? Isso é uma agressão à figura da mulher. Todas as mulheres são agredidas no momento em que um cretino fala isso com uma mulher. Mas isso existe, a gente ainda vê em pleno século XXI, no ano de 2025. O machismo está presente na invalidação da palavra da mulher. O que o machismo diz é que as mulheres não são confiáveis, elas mentem, manipulam e exageram. Olha que absurdo. No momento em que narram, por exemplo, a violência sexual, quando não tem nenhuma testemunha entre a palavra da mulher e a palavra do homem, sempre prevalece a do homem, seja do policial militar ou seja do ministro. Eu diria seja do deputado, do médico, do advogado, do engenheiro, qualquer um, porque seja homem. Isso tem que ser mudado, gente. Os homens colocam as mulheres em uma condição de subordinação e se sentem donos da vida delas. E o machismo estrutural configura nesta estrutura, que é definida por homens e executada também por homens, que muitas vezes resulta em violência e feminicídio, como explica a professora. Violência contra a mulher é a autonomia sexual. Homens matam porque não aceitam o fim dos relacionamentos. Muitas das vezes, a maioria dos casos é a mulher interrompendo e exercendo a sua autonomia sexual em um relacionamento, o que é inadmissível para homens, claro, para homens machistas, explica a professora. Então, machismo e violência de gênero são os caminhos, como são os caminhos para enfrentamento. Não é só aplicar medida protetiva, afirma Cristina Tubino, presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher na Ordem dos Advogados do Brasil. A advogada elenca pontos que devem contribuir em um curto prazo para a proteção da vida das mulheres, já que nesse momento, antes de nós podermos educar toda uma sociedade para apertar isso através das gerações, nós temos que tomar medidas de que forma que elas não sejam agredidas e que elas possam se expressar. Suporte para a mulher que possa sair do relacionamento abusivo, apoio para desenvolver uma atividade laborativa, apoio financeiro inicialmente quando necessário, medidas protetivas eficientes, atendimento a mulheres vítimas de violência de forma acolhedora. Não adianta essa mulher chegar em uma delegacia de polícia e não ser tratada adequadamente, eu acabei de mencionar isso. Se ela for destratada ou a reclamação dela de violência for menosprezada, ela não vai voltar à delegacia, então ela perde a proteção. E ela vai sofrer violência e continuar sofrendo até que ela seja vítima de um feminicídio, aí acaba tudo, né? Morreu, acabou, vai lá para a justiça,
não sei quantos que são acusados, que são presos, que são... Isso não é, nem é notícia. Quer dizer, isso não pode acontecer, nós temos que interromper isso, afirma Tubino. Uma das críticas das pesquisadoras é sobre o não monitoramento das medidas protetivas e de riscos que as mulheres correm. O que não podemos é ficar sempre aplicando as medidas protetivas como se fosse uma receita de bolo. A professora Janaína Penalva complementa que há o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que não é usado no seu inteiro potencial para qualificar as medidas protetivas e evitar casos de risco extremos. Não é utilizado como deveria, mesmo as mulheres que possuem medidas protetivas que deveriam ter o risco diminuído de morrer, elas não têm um monitoramento individualizado nesse caso de extremo risco. Deveria ter. Foi criado exatamente para isso, para diferenciar e tornar claro os casos extremos em que a ameaça é iminente e a proteção possa ser também iminente. O G1 entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para entender como é feita a utilização do formulário, mas até o fechamento da reportagem não houve resposta. Vamos saber sobre isso aí, né? Jogando contra o machismo é um outro subtítulo. Para a professora Janaína Penalva, é essencial que os homens tenham espaços para se desenvolverem como pessoas que respeitam as outras e que não sejam ensinados que têm mais poder, porque efetivamente o homem não tem. A relação entre homens e mulheres é horizontal, ambos têm poder. Os meninos precisam entender o lugar deles no mundo, diz, ou seja, é preciso de entender que existe alteridade, assim como existe alteridade entre eles, em que um e outro possam igualmente responder por algo, ou opinar por algo, ou desenvolver projetos por algo, respeitadas as partes. Isso deve ser estendido às mulheres, ou de outra forma. A sociedade como um todo deve ter alteridade. Dentro da sala de aula é um dos locais onde o ciclo do machismo pode ser quebrado, como destaca a professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, Valesca Zanello. Educação tem uma função que pode ser preventiva, eu defendo isso também, ou seja, ela pode proporcionar uma transformação, uma quebra de cadeia repetitiva intergeracional desse machismo, diz. Então, além da inclusão da valorização das mulheres de combate ao machismo de forma transversal e em diferentes disciplinas, como química, literatura, matemática e todas as outras, a professora incentiva a adoção de uma forma lúdica e desenvolveu um jogo para tratar sobre o tema dentro da sala de aula com jovens a partir de 15 anos, que era a proposta inicial aqui de se comentar. Em união ao grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, liderado pela professora Lígia Feitosa, a Valesca Zanello e o grupo de pesquisa da UNB elaboraram durante 2 anos e meio o jogo de cartas que se chama Emancipação Jogando contra o Machismo. Com um total de 68 cartas, o passatempo tem como objetivo promover o letramento de gênero e visibilizar as violências, muitas vezes naturalizadas, contra mulheres. Tem um vídeo aqui que ela recomenda assistir, obviamente que isso aqui é um podcast e eu não tenho como passar para vocês. As cartas são divididas em 4 eixos: raízes culturais do machismo, mulheres e dispositivo amoroso e materno, masculinidades, homens e dispositivo de eficácia, violência contra meninas e contra mulheres. A professora ressalta que o baralho pode ser usado por educadores com grupo de até 15 estudantes nas escolas brasileiras. No Distrito Federal, de acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, no início de 2023, 164 unidades escolares atuam em projetos com a temática de combate ao machismo e à misoginia. A educação é essencial. É a chance que o Estado brasileiro tem de intervir socialmente em algo que é estruturado historicamente, que é o machismo, e que tem efeitos nefastos, destaca a professora Valesca Zanello. Esse é o fim da reportagem, ok? Agora nós vamos aqui para 8 de março, toda a grande mudança social. De 8 de março de 2025, a jornalista aqui é a Vanessa Galassi. Então essa aqui vai mais pelo tema do 8 de março e a prevenção na forma de educação.
O Dia Internacional, o 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Professoras e orientadoras educacionais da rede pública do ensino do Distrito Federal, organizadas pelo SINPRO, Sindicato dos Professores, se somaram à marcha pela vida de todas as mulheres contra o machismo, contra o racismo, contra o fascismo, sem anistia. Tudo bem. No centro de Brasília, elas afirmaram que a educação pública de qualidade, guiada pela equidade de gênero e racial, provoca mudanças estruturais na sociedade. Elas estão afirmando isso. Eu concordo. Nós temos que começar o quanto antes. Com todas as medidas protetivas das mulheres, nós temos que começar a educação para que isso seja intergeracionalmente algo reproduzido de forma a ser mudado a curto, médio e longo prazo. Toda grande mudança social passa pela escola. A educação é e sempre foi o terreno onde se trava a batalha entre a dominação e a emancipação. É por isso que existem projetos como a Escola Sem Partido, uma roupagem do fascismo, por exemplo, quando se silencia a professora e o professor, quando a produção do conhecimento de forma livre é atacada e reprimida, impede-se a percepção de que há diferenças de gênero, de classe, de raça, afirma a coordenadora da Secretaria das Mulheres do SINPRO, Mônica Caldeira. Então ela está dizendo o seguinte: quando você fala que a escola é sem partido, porque tudo que está falando ali dentro pode ser colocado como partidário de uma forma de pensar ou de uma tendência, ou me faltando a palavra, uma ideologia, aí o que acontece? E essa é a roupagem do fascismo. O fascismo ele reage, ele é reacionário, ele reage às mudanças de perspectivas históricas, né? Então o que acontece? Se você fala, quando você elege a escola sem partido, você está dizendo que ali dentro não pode ter ideologia. E na realidade isso não é ideologia, isso chama-se educação. Quando você fala de igualdade, de liberdade, seja de raça, de cor ou de gênero, isso é um direito humano, tá? Isso não é uma ideologia à esquerda ou à direita. É isso que ela está falando. A dirigente sindical explica que políticas que seguem essa cartilha, né, entre aspas, de escola sem partido, não são apenas de cunho técnico ou de costume. São políticas ideológicas, ou seja, essas sim é que são as ideologias. Uma ideologia que é contrária ao enfrentamento da desigualdade, sobretudo de gênero e raça, e também de classe, obviamente. Então, olha bem, essa ideologia é contrária à modificação do status quo da sociedade, e nisso se perpetua a colocação da mulher em segundo plano e a violência contra ela, porque você não educa a população, porque quando você vai educar, não, isso aí é ideologia de esquerda, isso aí é isso e aquilo. Não é verdade, não é por aí. Antirracista, os organizadores entre o Palácio Buriti e o Congresso Nacional, com centenas de outras trabalhadoras, professores e orientadores educacionais, também apontaram a educação como um mecanismo indispensável para o combate ao racismo. Regina Célia, diretora do SINPRO, avalia que, embora a eliminação do racismo dependa de um esforço coletivo, né, a educação viabiliza essa conscientização. A educação tem a capacidade de fazer com que as pessoas percebam a necessidade de combater o racismo. Isso não é algo impositivo, mas um processo que considera, sobretudo, a conscientização. A educação, quando ela é emancipadora, ela promove pensamento crítico. E se há pensamento crítico, há luta contra o racismo, contra o machismo e contra todas as formas de opressão, diz Regina Célia. É óbvio, gente, as pessoas têm idênticas capacidades. Raça, classe, cor ou gênero, nada disso prevalece. Um homem, por ser branco, por ser de uma classe dominante, por ser filho de A, B ou C, ou por existir no país A, B ou C, não faz dele mais competente, mais capacitado. Ele pode sim, por nascer não um homem, ou com um gênero diferente no caso, ou não de uma classe, ou não de uma raça, ser jogado no limbo da sociedade. Aí ele não teria oportunidade de expressar toda a sua humanidade. Mas se todos tiverem a capacidade, o espaço para expressar a sua humanidade, cada um vai ser pleno e mostrar que existe essa igualdade de competência de chegar até lá. Basta que você permita
que ele seja educado e que desenvolva suas habilidades. Claro que as habilidades de cada um vão ser diferentes. Alguns vão chegar mais longe, outros mais atrás. Mas o ponto de partida tem que ser o mesmo. Então tem que haver essa igualdade. Isso não é comunismo, né? Isso aí não é socialismo. Isso aí é direito natural. No campo da educação, o combate ao racismo não depende apenas do currículo escolar que inclua essa perspectiva. Ela exige o direito das meninas e mulheres negras, por exemplo, de poderem usufruir ao pleno direito à educação, das mulheres como um todo e das mulheres que são de outras classes ou que sejam de outras etnias. De acordo com os dados de 2024, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2022, mulheres dedicaram, em média, 21,3 horas semanais aos afazeres domésticos e cuidados de pessoas, enquanto os homens registraram apenas 11 horas. 11,7. Entretanto, as mulheres pretas ou pardas dedicaram 1,6 horas a mais por semana nessas mesmas tarefas que as mulheres brancas. Quer dizer, existe uma diferença entre homens e mulheres, e existe uma diferença entre mulheres brancas e mulheres negras. Então, muita coisa tem que ser considerada. Isso impacta diretamente o acesso à educação. Ainda de acordo com o IBGE, naquele ano, a participação das mulheres nos bancos escolares mais que dobrou se comparado ao ano de 2016, enquanto o avanço se deu no grupo de mulheres brancas, indo de 37,7% para 39,7%. A taxa de frequência escolar das mulheres negras, ao contrário, caiu 28,6% para 27%. Por quê? Porque elas não conseguiam estudar porque tinham que cuidar de afazeres domésticos. Para a diretora da Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, o CNTE, a Berenice Stark, que também é diretora do Simpro, a educação é imprescindível para que mulheres que ficam anos distantes das políticas de financiamento e de inclusão possam ser beneficiadas. O Brasil trouxe novos rumos quanto à promoção de políticas sociais, mas é consequência de um governo avesso a qualquer tipo de melhoria social. Desculpa, eu vou ler de novo. O Brasil tomou novos rumos quanto à promoção de políticas sociais, mas as consequências de um governo avesso, o governo passado, a qualquer tipo de melhoria social ainda traz marcas. Nesse sentido, a política de alfabetização, por exemplo, é uma das principais políticas que chegam às nossas mulheres, as mulheres trabalhadoras negras que estão fora da escola porque precisam trabalhar, cuidar de casa, sustentar a família. Inclusive, isso também atinge os homens negros, mas eles têm menos necessidades, inclusive, mas também eles são atingidos, né? E a partir daí que elas poderão se reerguer e caminhar rumo à própria autonomia. A educação transforma a vida das mulheres, das pessoas, né? E isso transforma o Brasil, concordo. Violência de gênero nas escolas existe. Embora a educação seja um dos principais instrumentos para romper definitivamente com a violência de gênero, a prática machista que fere as mulheres também é reproduzida dentro das escolas, infelizmente, porque eles trazem isso aí da educação de casa e da própria sociedade. Presente na Marcha das Mulheres deste 8 de março, a diretora do Simpro, Silvana Fernandes, disse que já foi vítima de violência de gênero no ambiente escolar. Olha só, ela disse, eu sofri na sala dos professores, quando eu fui chamada de... A palavra não pode falar aqui, né? Senão o vídeo cai. Mas assim, vocês imaginam, né? Isso porque em um passeio eu falei para os estudantes descerem do ônibus para conhecerem o catetinho. Uma colega disse que não era para descer e levou isso para a escola. Então o professor disse, por que aquela, falou o nome, desceu os alunos? E quando fui reclamar, falaram assim, aquela, o nome que eu não posso dizer, porque ela se acha bonitinha, desceu os alunos contra um dirigente sindical. Olha bem, ela foi chamada de uma coisa ligada à sexualidade, né? E como ofensa a ela. Por quê? Porque ela tomou uma atitude que alguém discordou. E só por causa disso ela foi chamada dessa forma. Um homem não seria, né? Para Silvana Fernandes, estar na Marcha das Mulheres é também lutar para que o machismo reproduzido dentro das escolas seja eliminado. Na educação, a maioria é mulher. Somos nós que sofremos com o machismo, inclusive dentro das escolas. E isso não pode acontecer mais. Por isso, temos que lutar. Qual seria o investimento? No Distrito Federal e em todo o Brasil, as mulheres são maioria no magistério público. O setor, entretanto, é um dos que recebe menos investimento dos governos estaduais.
No Distrito Federal, durante o governo Ibanez Rocha, o investimento em educação teve queda progressiva. Em 2019, o percentual de educação sobre o orçamento total era 17,9% e ele caiu para 14,4% em 2024. Em comparação com 2024, o orçamento destinado à educação em 2025 apresenta redução acentuada de rubricas para ações essenciais à qualidade do ensino público, tendo algumas delas atingido 100%. Olha só. Para a professora aposentada do Distrito Federal e diretora do CNTE, Rosilene Correia, o desinvestimento em educação sinaliza a manutenção da desigualdade de gênero. Se no magistério somos majoritariamente mulheres, quando não se investe na educação, desvaloriza-se um percentual importante de mulheres trabalhadoras. Por isso, quando lutamos pela valorização da educação, estamos fazendo também um movimento que coloca as mulheres em um outro patamar de igualdade com os homens. A Secretaria de Mulheres da Central Única dos Trabalhadores, Thaisa Magalhães, que também é professora da Rede Pública do Distrito Federal, afirma que o mesmo fenômeno acontece em outras categorias que são compostas majoritariamente de mulheres. Atividades ligadas ao cuidado, como a educação infantil, como a enfermagem, o trabalho doméstico em uma sociedade machista e capitalista, são vistas como extensões naturais da mulher, não como profissão, e, portanto, elas não recebem valores. É dessa forma que lucram com a exploração das mulheres trabalhadoras, como nós, por exemplo, professoras. Ela ainda afirma que não há qualquer espaço da sociedade em que não haja reprodução do machismo, infelizmente. Por isso, nós da educação, que também sofremos com a violência, com a desvalorização, com a subalternização, temos de nos conscientizar da necessidade de combater o machismo. E essa é uma tarefa que, sim, temos que passar pela sala de aula. Bom, finalizou. Olha bem, gente, combater o machismo não é combater o homem na sociedade, seria estupidez. Combater o machismo é combater uma mentalidade entranhada na sociedade que faz os homens vítimas desse papel, mas muito mais as mulheres. Porque alguns homens, apesar de se sentir às vezes atacados ou inseguros, mas eles se sentem bem nesse papel. Eles têm que ser convidados a mudar. A sociedade vai ser muito mais agradável se os homens naturalmente não forem machistas, as mulheres não educarem homens para serem machistas, as mulheres não raciocinarem com machismo, as mulheres poderem ter os seus direitos e a sua expressão igualitariamente igual ao dos homens. E que os homens também tenham sua expressão educada, trabalhada para uma sociedade livre, com alteridade. Homens e mulheres. Eu estou falando isso na qualidade de professor. Eu fui professor há muitos anos, eu tenho 68 anos de idade, eu acho uma estupidez. Durante o meu trabalho no magistério, eu sempre percebi que as mulheres demonstravam uma competência inata para a percepção da cultura. Os homens às vezes eram muito pragmáticos e deixavam passar detalhes que construíam carreiras para as mulheres. E quando a mulher expressa essa competência, parece que o homem fica com medo e a detém. Por que ele não adquire a mesma competência? Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo. O podcast ficou muito longo. Desculpa as minhas opiniões. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, passe isso para frente e assine o nosso canal. E até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.